Agora sim, a gente vai falar um pouco, vocês devem ter visto na agenda, sobre aprovação de projetos, mais especificamente sobre o direito intertemporal em matéria urbanística. Então, para isso, vamos receber aqui outras duas grandes referências no direito imobiliário. O Rodrigo Bicalli, já estou colocando ele aqui na tela com a gente, sócio da Bicalli Advogados, também integra o conselho do Secov São Paulo, professor, diretor do DD, e autor de diversos artigos aí publicados em revistas e jornais. E também, para complementar esse bate-papo, vamos receber a Danila Oleinik. Danila, se eu falei errado o seu sobrenome, você me corrija. Tá certo. A Danila, que atua na área jurídica imobiliária desde 1996 e atualmente é responsável pela gestão de projetos jurídicos da Abrainc. Rodrigo, Danila, muito obrigado pela presença. Sejam bem-vindos. Um prazer enorme receber vocês aqui na segunda edição do Martins Law Summit. Obrigado, Leonardo. Obrigado, Danila. Prazer compartilhar com vocês essa presença aqui nesse evento. Parabéns pela organização. Vamos dar sequência à ótima exposição do Marcos anterior. Espero que a gente possa também acrescentar pelo menos um pouco mais de informação, as ótimas informações que ele trouxe. E já pegando carona aqui nessa reflexão, vocês viram na exposição do Marcos que nós estamos passando por uma situação em que está sendo legitimada a possibilidade do CONAMA alterar legislação amplamente discutida no Congresso Nacional por todos os congressistas eleitos, após anos de debates extremamente técnicos para se definir a APP. O CONAMA reunido pode cancelar, mudar, ampliar, e isso acaba sendo legitimado, passando por cima de todo o processo legislativo, e o nosso Supremo Tribunal Federal, embora ainda numa decisão provisória, está legitimando esse tipo de conduta. E o que nós vamos tratar aqui sobre norma intertemporal em matéria urbanística tem um pouco a ver com essa situação, porque questões que eram absolutamente tranquilas, admitidas dentro da sua normalidade, dentro da sua necessidade, começaram a ser vistas pela sociedade como coisas nefastas, indevidas, produto de lobby dos empreendedores, e por aspectos ideológicos também começaram a ser colocadas em xeque, e com esse processo, encampadas algumas teses por Ministério Público, pressões sobre técnicos, e o que a gente vê muitas vezes é que a matéria de direito intertemporal em regra urbanística, especialmente direito de protocolo, passou a ser demonizada, quando era algo absolutamente normal, necessário e advindo de há muito tempo na legislação. Essa questão da norma de transição legislativa, ela é absolutamente normal, é necessária. Se você pensar, a própria vacatio legis diz respeito a isso. Quando nós pensamos em direito tributário, a necessidade da anterioridade, e a anualidade tributária, justamente para que aqueles que sofrem os efeitos da tributação não sejam pegos de surpresa e possam se planejar na realização dos seus negócios, dos seus empreendimentos. Da mesma coisa, quando se muda radicalmente a regra do jogo em termos do que pode e o que não se pode construir, é absolutamente natural que aqueles que já estavam em processo de desenvolvimento de projetos, de aquisição de imóveis, de protocolo de projetos aguardando a licença, não fossem pegos de surpresa e não tivessem todo o seu investimento jogado no lixo por conta dessa alteração que não pode ser prevista como vai ser e que acontece até com certa frequência, razão pela qual as normas de direito intertemporal em matéria urbanística, especialmente direito de protocolo, consta expressamente das leis aqui em São Paulo desde 1972, sempre foram admitidas e, com o passar do tempo, passaram a ser atacadas e estão sob cheque, não só o direito de protocolo quando previsto expressamente, mas muito mais ainda quando não previsto expressamente. Então, para tratar de alguns pontos de forma mais específica, eu vou colocar aqui uma apresentação. Eu ponho o share screen aqui, né, Leonardo? Isso mesmo, Rodrigo. Você põe o share screen, você clica em cima da telinha e aperta compartilhar. Eu ponho o share screen, ponho em cima da... Você clica em cima da telinha que está aparecendo aí, o preview, aí já está aqui. Maravilha. Já está aqui, só colocar em tela cheia, aí perfeito, Rodrigo. Já estamos em tela cheia. Vou deixar o palco com você e com a Danila agora, contigo e com a Danila, e eu volto no final para as perguntas da audiência novamente, pode ser? Maravilha. Deixa eu ver o tempo aqui também para não ultrapassá-lo. Muito bom. Então,
como já tínhamos falado, né, nós temos exemplos diversos na nossa legislação que prevê a necessidade das regras de transição legislativa. E qual que é a razão disso? Não é privilegiar ninguém, né, é dar um mínimo de previsibilidade, de segurança jurídica, né, de criar um critério de quando começa a valer a nova lei. Pois, do contrário, você pega empreendedores, ou não necessariamente empreendedores, mas aquele que está construindo sua própria casa, ou que está construindo uma escola, ou uma universidade, ou um hospital, né, além dos empreendedores imobiliários, todos no meio de um caminho de uma determinada transição. Então, o direito de protocolo, como eu falei, né, está na nossa legislação desde 1972, e ele está expresso no nosso plano diretor último, né, no artigo 380, e também está expresso na nossa lei de zoneamento, no artigo 162, de uma forma absolutamente tranquila, seguindo o que venha sendo tratado na legislação anterior. Ocorre que nós tivemos, né, e acho que isso é de conhecimento de praticamente todos, né, uma ação direta de constitucionalidade contra esses dois artigos, propostas pelo Ministério Público, justamente alegando ser contra o direito de protocolo e alegando, entre outras coisas, ser isso um retrocesso. Este julgamento colocou em xeque milhares de projetos aprovados na nossa cidade. Projetos de todos os portes e projetos de prédios praticamente já entregues, em estágios diversos de construção, tanto projetos recém-aprovados quanto em fase de construção, até outros em fase de entrega, que se por acaso viesse, né, a ser julgada procedente esta ação, nós teríamos aí um imbróglio jurídico terrível, um prejuízo gigantesco para não apenas os empreendedores, os adquirentes de unidade, um impacto terrível no desenvolvimento da cidade, na criação de empregos e tudo mais. Então, foi um julgamento marcado por muita tensão. Aqui é uma foto do julgamento, que ocorreu após várias sessões, ocorreu em definitivo no dia 27 de março de 2019. Algumas pessoas acompanharam de muito perto, inclusive a Danila. Não sei se essa é uma lembrança boa ruim pela atenção e boa pelo resultado final, Danila. Sim. Mas horas e horas aguardando o resultado, e nós tivemos o órgão especial do Tribunal de Justiça numa decisão muito sóbria, mas não unânime, acho que foi 14-7, se eu não me engano, o resultado, julgando improcedente a ação do Ministério Público e reconhecendo o direito de protocolo. Detalhe, este processo ainda não acabou, há recurso do Ministério Público no Supremo Tribunal Federal. Nós atuamos com amicus curiae neste processo, juntamente com outros colegas, e agora o processo foi distribuído ao ministro Lewandowski, que determinou vistas à Procuradoria-Geral da República, e o parecer da Procuradoria-Geral da República veio no sentido do não conhecimento do recurso, e se reconhecido o recurso pelo seu não provimento, ou seja, defendendo o direito de protocolo. Então, felizmente, nós acreditamos que o Supremo Tribunal Federal vai referendar esta posição, essa norma clara na nossa legislação paulistana, o que poderá, né, vir a dar uma certa tranquilidade, ou uma maior tranquilidade, ou uma menor insegurança, né, por assim dizer, nos projetos como um todo. Então, acho que este é uma notícia que tende a ser favorável, vamos aguardá-la para breve. Entretanto, né, não sequer se iniciou o julgamento no Supremo. O fato favorável, além, né, do próprio julgamento no Estado de São Paulo, é o parecer da PGR. E como a gente viu a notícia do Marcos, né, essa decisão estranha de 11-0 no Supremo, a gente vê que muitas vezes a pressão popular acaba podendo influenciar, né, a posição dos ministros, né? A questão do direito de protocolo, ela tem outras repercussões, né? Na nossa legislação, o plano diretor anterior, ele também prestigiou o direito de protocolo. E o que aconteceu na prática foi uma corrida, como muitas vezes acontece, quando você tem a perspectiva de uma norma mais restritiva e, no entanto, criando um espaço para que, né, você tenha o seu direito preservado, caso tenha protocolado os projetos, houve, na verdade, uma corrida para se protocolar qualquer tipo de projeto,
e depois buscar a sua modificação, né, por projetos modificativos, muitas vezes com modificações radicais. Isso não era vedado na lei. Entretanto, o Ministério Público considerou alguns casos abusivos, ingressou com medidas judiciais e teve êxito neste caso, em que alterações foram consideradas ilegais pelo simples fato de, e talvez não tão simples, né, de terem sido muito acentuadas do ponto de vista de acréscimo, né, de construção, e por conta disso, e por conta dessa consideração ilegal, e por já estarem os prédios prontos, houve a condenação das empresas em indenização. Isto fez com que, no último plano diretor e na última lei de zoneamento, o legislador já fosse mais cauteloso e, embora mantivesse o direito de protocolo, que é absolutamente necessário, estabeleceu alguns limites quanto à possibilidade de alteração do projeto que tenha sido aprovado. E esses limites estão refletidos basicamente nesses itens, né? A alteração de uso está vetada, também está vetado o acréscimo de mais de 5% de áreas computáveis ou não computáveis, e uma variação acima de 5% da taxa de ocupação. Então, o que pretendeu o legislador? Olha, você pode fazer depois alguns ajustes no seu projeto protocolado, mas você não pode mudá-lo substancialmente. Eu, particularmente, tenho dúvidas se essa é a melhor solução, porque, na verdade, você obriga a que o empreendedor fique praticamente adstrito àquele projeto que ele protocolou, mas, de maneira geral, está privilegiando, está mantendo o direito daquele que fez um planejamento e aí pode seguir aquele seu planejamento mesmo com a mudança da lei. O que a gente observa com relação a este ponto é uma mudança de visão do Ministério Público. O Ministério Público tolerava, sem nenhum problema, as normas de direito de protocolo, depois passou a combater não o direito de protocolo, mas o abuso da substancial alteração do projeto, o que levou a essa alteração legislativa. E ainda assim, agora o Ministério Público, embora tenha tolerado claramente, até porque ele se insurgiu anteriormente contra os projetos que fizeram alterações substanciais, não sobre os projetos que se valeram do direito de protocolo, mas agora considera ilegal o próprio direito de protocolo. Então a gente vai vendo que é uma mudança de posicionamento, a meu ver, equivocada, e essa mudança de posicionamento equivocada acaba trazendo uma influência muito grande e negativa sobre a sociedade como um todo e sobre os técnicos dos órgãos públicos, né? Nós vimos, o Marcos também falou sobre isso, porque os técnicos das prefeituras diversas ficam sob uma pressão e um temor de que, eventualmente, ao aplicar, né, a lei antiga, um projeto protocolado na vigência daquela lei antiga, possa vir a ser contestado por uma posição um pouco mais arredia do próprio Ministério Público. Então, veja, a Prefeitura, isso gera até uma certa contradição. A Prefeitura de São Paulo, no processo, defende irrestritamente o direito de protocolo. Mas, nos casos concretos, existe uma certa limitação. E nós podemos exemplificar isso. Por exemplo, as situações de projetos protocolados no plano diretor novo, porém, na vigência da lei de zonamento antigo, em que está previsto o direito de protocolo, e casos esses em que há dispensa de estudo de impacto de vizinhança, waive, mas a lei de zoneamento nova exige o waive, a prefeitura tem, em alguns casos, feito essa exigência. Feito essa exigência em total afronta ao próprio artigo 162 da lei de zoneamento, que é a lei do direito de protocolo, entretanto, com receio de que, caso venha a dispensar o waive, eventualmente possa ser contestada por associações de bairro, pelo Ministério Público, ou seja, a prefeitura que é redação e defende o direito de protocolo, em alguns casos ela acaba hesitando na aplicação dessa mesma norma. E não apenas, e aqui eu dei um caso da lei de zoneamento, mas a gente vê a inobservância do direito de protocolo também na prática de portarias, resoluções, que muitas vezes fazem cair projetos que foram protocolados na vigência de uma lei em que eles seriam admitidos, mas que por conta dessa posição acabam não sendo admitidos, o que traz transtornos enormes.
Agora, saindo um pouco da questão do direito de protocolo, quando a gente vê ainda no nosso tema aqui de direito intertemporal, né, em legislação urbanística, tem a situação dos casos de reforma. Os casos de reforma, também, muitas vezes, a gente vê a prefeitura buscando fazer exigências em reformas de exigências contidas na legislação nova e não exigidas na legislação anterior e dispensadas, muitas vezes, na legislação nova quando se trata de reforma. Né? Um exemplo disso, quando a prefeitura exige área permeável ou o estabelecimento de área de fruição constantes em ordenamento novo, mas não vigentes quando o prédio foi construído, e muitas vezes de forma inviável a reforma, porque é muito difícil você fazer uma reforma de edifício que tem subsolo, de edifício que já tem a sua área terra estabelecida, você aumentar a área permeável. Muitas vezes, tecnicamente, é praticamente mudar todo o conceito do empreendimento, do edifício feito. A mesma coisa com relação à área de fruição. Então, muito embate há por conta desse tipo de exigência, em que há dúvidas na prefeitura. Quando há esse tipo de dúvida, a prefeitura tende, até por proteção, em fazer a exigência. Isso traz um transtorno enorme, né, para aquele interessado no projeto. E já vi casos... Já tivemos casos em que o interessado simplesmente desistiu das melhorias no seu edifício, não quis buscar solução judicial, simplesmente desistiu por ter enfrentado justamente essas dificuldades. Isso acaba trazendo, né, um desincentivo à modernização das edificações. E falando em modernização, a mesma coisa acontece com o retrofit. O retrofit é extremamente importante para as cidades, porque ele pega prédios construídos na década de 40, 50, 60, que são totalmente inadequados para o uso, muitas vezes estão abandonados, quando não invadidos, e se passam por uma remodelação, às vezes até uma mudança de uso. A gente vê, né, antigos prédios comerciais transformados em residenciais, ou até vice-versa, conforme a necessidade, um hotel também que vira habitação de interesse social. Existem alguns poucos bons exemplos, mas poderia ser muito mais, porque a nossa legislação e muitas vezes a aplicação das normas em termos de dúvida é extremamente rígida no caso de retrofit, principalmente quando nós vamos para a aplicação de itens de segurança, né, como escadas de incêndio, recuos do edifício, que você não pode simplesmente introduzir num prédio antigo, com empena cega, sem recuo. Então, vamos pensar aqui, tem uma imagem de uma rua no centro de São Paulo com prédios típicos, né, construídos há algumas décadas. Obviamente, esse tipo de construção, sem recuo frontal, sem recuo lateral, com dificuldade de controle de incêndio, não poderia ser mais construída hoje. Entretanto, esses prédios poderiam ser retrofitados para atingir condições de segurança muito melhores. Como esses projetos acabam não sendo aprovados, o que a gente tem por hipótese, você tem um nível de segurança 3, a legislação exige um nível de segurança 10. Você só consegue chegar no nível 7. Não consegue fazer o 10, porque você teria que demolir a lateral do prédio, fazer outra escada, etc. Então, como você não consegue chegar no 10, só conseguiria chegar no 7, não é aprovado e você fica no 3, colocando em risco muito maior, inclusive, os usuários, quando tem usuários, né? Porque a gente sabe que um dos fenômenos que tem acontecido é a desocupação desses edifícios e depois a ocupação, né? Porque não é o proprietário, causando outros tantos problemas, né? E a gente tem aí em debate na prefeitura, né, o PIO do setor central, que seria excelente para atrair novos investidores, para remodelar o centro, né? Várias vezes tentativas de revitalização do centro de São Paulo falharam, muitas vezes justamente pela rigidez das normas não permitir um efetivo reaproveitamento dos terrenos. As novas regras do PIO, elas são mais flexíveis, elas permitem a utilização do recuo, vão até além, né? Elas permitem que se for demolido o prédio e reconstruído, pode ser utilizado o mesmo recuo antigo e é o mesmo potencial construtivo, né? Desde que não aumente o número de garagens. Isso pode ser, sim, uma medida interessante, espero que não venha, né, a ser contestada. Outra questão extremamente importante, né, a questão da discussão sobre o alvará de aprovação e alvará de execução.
quando finalmente o empreendedor ou o interessado consegue chegar no seu alvará de aprovação, ele já tem o seu projeto aprovado. Os requisitos para a possibilidade de construir já foram verificados. Quando não se tem o alvará de execução, é porque se está aguardando o cumprimento de algumas condicionantes necessárias, né, como celebrar e cumprir um termo de compromisso ambiental, às vezes doação de calçada, às vezes até a própria compra da outorga onerosa, mas os requisitos para a possibilidade de construção, a adequação daquele projeto já foram feitos no alvará de aprovação. Não tem sentido, como muitas vezes a gente vê, em vários estados, inclusive, se pretender, quando muda a lei, que o alvará, que para que seja dado o alvará de execução, seja o projeto adaptado à nova lei, que muitas vezes é impossível, né? Acarretaria a perda do próprio projeto. Então, a prevalência do alvará de aprovação, ele tem que ocorrer, claro, dentro do seu prazo de validade. Se vencido, ficará sujeito à nova lei, mas se não vencido, não tem o menor sentido que sejam aplicados ou se pretenda aplicar para concessão do alvará de execução novas exigências ocorridas, né, em legislação posterior. Eu, caminhando aqui para o final, vou colocar um outro tema polêmico aqui, né? Nós tivemos aqui em São Paulo uma outra polêmica grande, que é o artigo 174 da Lei de Zoneamento. O que significa isso, né? A Lei de Zoneamento acabou criando uma legislação transitória, que é esse artigo 174, né? Durante o período de 3 anos, após a entrada em vigor desta lei, aplicam-se os seguintes incentivos na zona euro, né? E aqui são incentivos que atenuavam a mudança drástica, né? Que era a cota de terreno por unidade, que era 20, então momentaneamente passou a 30, e o limite de vagas, que era uma por unidade, ficou momentaneamente uma vaga para cada 60 metros, né? Mas veja que é uma regra que ela já nasceu com data para acabar, né? Durante 3 anos, e no parágrafo único, a vigência dos incentivos previstos nesse artigo será improrrogável. Quando começou a chegar perto do fim desta norma, da vigência desta norma, depois de 3 anos, a prefeitura se viu num dilema. Por quê? Porque as pessoas continuavam a protocolar projetos se valendo do artigo 174. Esse artigo iria valer ali até março de 2019. E a prefeitura, o que poderia fazer a prefeitura? Impedir o protocolo? Se ela fosse impedir o protocolo, é a partir de que data? Né? E quando que ela poderia eventualmente negar a aprovação? A única solução razoável para isso seria o direito de protocolo, porque seria a única forma objetiva de você ter um parâmetro de razoabilidade para tratar os munícipes, ou seja, quem protocolou até a data de vigência da lei. Você fala, não, quem deveria aprovar até a data de vigência da lei. Bom, então, quando que você deveria ter protocolado? 6 meses antes? 5 meses antes? 10 meses antes? E aquele que protocolou antes, mas por alguma razão foi mais lento o processamento do seu projeto, e um que protocolou depois teve aprovação. A prefeitura, para sair desse dilema, fez um esforço enorme e exitoso. Ela correu com a aprovação, aprovou todos os projetos protocolados anteriormente e, a partir de um determinado momento, já impediu os novos protocolos, de forma a prestigiar, pelo menos, o maior número, né, de interessados possíveis. Mas entendo isto, mas por quê? Porque ela ficou com receio de considerar válido o direito de protocolo. Direito este que, a meu ver, deveria ser uma solução totalmente razoável de pacificação social. E, para encerrar aqui, eu colocaria, né, essa frase que a gente vai se perdendo no tempo. Veja como ela tem toda a lógica, né, talvez do maior municipalista, né, do direito brasileiro, Eli Lopes Meirelles, né? Mais do que isso, o só ingresso do projeto em conformidade com a legislação vigente assegura ao requerente a sua aplicação, pois o retardamento da prefeitura na aprovação do projeto não pode prejudicar o interessado que atendeu oportunamente às exigências legais da época em que projetou e requereu a construção. E nós sabemos, né, que no mercado imobiliário, muitas vezes esse investimento é gigantesco. A própria compra do terreno por milhões é vinculada a desenvolvimento de um projeto com certas peculiaridades. Antigamente, o projeto se aprovava em 20, 30, 40 dias. Hoje demora 1 a 2 anos. Né? A sujeição à mudança da norma é enorme. Então, aqui só para a gente efetivamente terminar, olha o que nós passamos na cidade de São Paulo recentemente, né? Novo plano diretor, julho de 2014. Nova lei de zoneamento,
março de 2016. Então, você tem nesse período a lei de zoneamento antiga, a PDE nova. A partir de março de 2016, você tem os dois institutos novos. Depois você tem o Código de Obra, maio de 2017. Depois você tem o artigo 174 que eu mencionei, válido até março de 2019. E agora nós vamos entrar na revisão do PDE, determinada pelo artigo 4º do PDE vigente, agora é em 2021. Então veja que essas mudanças são constantes. Se cada mudança jogar fora tudo que foi feito antes, tudo que foi protocolado, nós entraríamos numa situação de absoluto caos, né? Uma segurança enorme. E com isso eu termino e vou passar para a minha colega Danila. Obrigada, Rodrigo. Bom, eu não fiz a apresentação, que eu quero bater mesmo um papo com vocês. Primeiro, eu queria agradecer a Smartus e queria agradecer ao Rodrigo Bicalho pela coragem de me convidar para esse painel. Eu estou bem acostumada nos bastidores, né, dos eventos, e hoje é um desafio bem pessoal para mim, que eu estou enfrentando. Eu espero trazer para vocês alguma informação, ou pelo menos uma reflexão importante. Aqui no meu dia a dia na Abrainc, eu estou muito acostumada com grandes empresários, e também com empresários menores, mas que nos procuram, né, se juntam a nós para ter boas referências. E nós fazemos estudos para apresentar para setor, estudos de pleitos do governo para apresentar para governo, instituições financeiras, bancos de investimentos, entre outros. Isso é uma escola diária aqui para a gente, sobre pontos de vista e equilíbrio. E o convite aqui é para falar sobre segurança jurídica e o que isso significa na prática. Bom, vou dar um passinho atrás aqui. O princípio da segurança jurídica tem a função de trazer estabilidade para as relações jurídicas. A gente pode dividir isso numa uma natureza objetiva, que é a irretroatividade da nova interpretação da lei no meio da administração pública, e a segunda, que é mais subjetiva, que é sobre a confiança da sociedade nos atos, procedimentos e condutas proferidas pelo Estado. E a insegurança jurídica, hoje, ela é apontada como um dos maiores problemas do Brasil, porque causa instabilidade da coisa julgada, inibe investidores nacionais e afasta os investidores internacionais, elevando o risco Brasil. O princípio da segurança jurídica, ele não está na Constituição numa forma expressa, mas ele vem como uma forma implícita. Vamos falar assim, quando a gente vê o ato jurídico perfeito, coisa julgada, direito adquirido. E de outras normas constitucionais, como prescrição, onde as regras e prazos servem para trazer um mínimo de estabilidade para as relações, que é um pouco de tudo que já foi falado até aqui, né? Então, observamos que a própria Constituição, ela tem uma preocupação com a estabilidade das relações. Dito isso, após ouvir as questões apontadas pelo Rodrigo, eu fico imaginando a dificuldade que o empresário aqui no Brasil tem quando ele precisa explicar para o seu investidor estrangeiro esses tipos de problemas. Cada reunião de prestação de contas, ele vai ter que explicar que o prazo se alongou, que o custo aumentou e a rentabilidade caiu. E a competência do próprio empresário, ela é colocada na mesa, né? Quando eu deixei de trabalhar dentro das empresas e passei aqui para a Abrainc, que é um conjunto de empresas, a primeira lição que eu tive é que a gente não pode olhar só para a árvore, a gente precisa olhar para a floresta. O fato é que a vida imita, né, a arte imita a vida imita a arte. A gente pode fazer 10 empreendimentos maravilhosos com sustentabilidade, design arrojado, bem localizado, entregues dentro do prazo. E aí vem uma contestação jurídica, aí, uma decisão ruim, e aquele lindo projeto, ele é lembrado pelo que aconteceu de ruim, né? E não é só a empresa que é lembrada dessa forma, é o país, né? Então, isso é a primeira coisa que a gente tem que pensar. O pior de tudo é ainda tentar explicar que esse problema está relacionado a outros princípios, como o da boa-fé administrativa, porque, em tese, a administração pública ela não poderia ir de encontro aos seus próprios atos,
Então, vamos lá, bem o que a gente estava falando aqui. Existe uma regra, existe uma transição dessa regra, e daí a própria administração pública questiona aquilo. Então, como que eu vou explicar lá fora que tem A, B, C e D, e aqui no Brasil tem E, F, G, H, e enfim, é infinito. Ou seja, a gente tem um desserviço. Porque quando a gente está aqui, né, no bastidor, imaginando como melhorar a legislação, e um pouco disso que o Rodrigo falou, né, esses prédios antigos aí, poxa, não faz o menor sentido, você está colocando em risco a vida das pessoas, você está, enfim, é um total desserviço, né, a gente gasta para estudar, a gente gasta para aprovar, e depois a gente gasta para aplicar essa lei. Aí vem o empresário, com base na nova lei, começa a construir, tem uma licença que é tecnicamente perfeita, e quando a gente está numa fase já avançada e milhões de reais já foram comprometidos, vem uma ordem judicial e para com tudo. Nem sempre o problema está no julgador, gente. O juiz, ele julga casos de complexidade bem distinta. A responsabilidade de decidir se uma construção deve prosseguir quando a alegação que vai destruir uma nascente é realmente muito grande. Porém, os órgãos precisam ter confiança recíproca. Se eu tive essa licença, ou seja, o que o Rodrigo estava falando, eu já tenho um alvará de aprovação, a gente parte do pressuposto de que todos os requisitos foram analisados, inclusive da validade da lei e do exame daquela área. Eu também queria falar um pouco do risco do empresário, porque antes de comprar o terreno, é feito um amplo estudo da viabilidade. A gente analisa, durante um bom tempo, alguns aspectos, como o jurídico, que é relacionado ao vendedor, ao loteamento, àquela área. Tem um aspecto urbanístico, de acordo com as regras do plano diretor, do zoneamento, vizinhança. Tem a análise ambiental, que é o histórico do imóvel, que muitas vezes da região onde ele se encontra, para análise de contaminação, aqui que nós somos agentes descontaminantes, né? Não foi o incorporador que contaminou, geralmente foi lá de trás. Análise de contaminação, de enchentes, e árvores já existentes no local, e tudo isso, quando a gente tem alvará de aprovação, é bem como o Rodrigo falou, para eu poder fazer aquilo, tem várias contrapartidas que eu estou fazendo. Então, esse estudo, todos esses investimentos custam muito caro, tem profissionais envolvidos, técnicos, peritos contratados, projetistas, calculistas. Nós pagamos muitas vezes para contratar algum sinal pelo terreno, ou em alguns casos, o terreno inteiro. Lembrando que uma tabela padrão de venda de unidades leva em consideração de 20% a 30% do pagamento durante a obra, e o restante somente depois da entrega. O que implica dizer que para executar tudo isso é necessário ter o financiamento bancário, pagar juros ou dispor dos recursos próprios do investidor, ou do empresário. A incorporadora, ela não é ressarcida desses custos somente com as primeiras vendas. Então, imagine a situação da empresa que estuda conforme manda o figurino, e quando está iniciando a obra, recebe um oficial de justiça com uma ordem de paralisação, tendo justificativa que a lei mudou, ou que, embora a empresa tenha feito todos os estudos necessários, um vizinho alegou que ele havia uma nascente. Eu não consigo ver muita lógica nisso. Preciso ter um pouco de consciência, porque quantos empregos estão envolvidos ali? Quanto imposto nós geramos para o país? Por sorte, eu tenho a resposta, tá? A gente fez um estudo recentemente, e só sobre a Casa Verde e Amarela, que é o que até pouco tempo atrás, Minha Casa Minha Vida, um estudo aí para 2019, o valor de financiamento de Casa Verde e Amarela foram 55,4 bilhões, empregos gerados, 1,4 milhão, tributos, 12,7 bilhões de reais. Então, nós somos um setor muito forte. Em 2020, nós conseguimos continuar trabalhando com segurança em meio à pandemia. Nossos estudos, quem tiver interesse em entrar no site da Abrainc, nossos estudos mostraram que as nossas obras eram seguras para trabalhar. O risco de contaminação dos trabalhadores nas obras foi bem menor do que em casa. Então, além de cuidar dos nossos trabalhadores, nós ensinamos a prevenir, oferecemos equipamentos
equipamentos de segurança, máscara, álcool gel. Muitas empresas contrataram transporte fretado. E assim, o que eu estou querendo dizer com tudo isso? É que os nossos empresários, eles não querem trabalhar fora da lei. A gente não quer colocar ninguém em risco. Pelo contrário, quanto mais certinho a gente trabalhar, melhor nosso fluxo vai acontecer, né? Trabalhar fora do que está previsto não nos beneficia. A lei não pode, ela até pode mudar no meio do caminho. A gente tem essa previsão de mudança, como o Rodrigo já falou, no que vem a gente já começa a enfrentar isso. O que a gente não pode deixar acontecer é que essa mudança nos afete em atos já praticados, ou seja, responsabilidades que nós já assumimos, né, praticados assim, sob a ótica da lei amiga. Nós precisamos confiar nos órgãos que aprovam. A gente precisa ter certeza que as regras oferecidas estão sendo cumpridas, prevalecerão até o fim do jogo. O empresário precisa estar disposto a investir o dinheiro e o trabalho civil. Investidores precisam confiar nos empresários e no Brasil, né? Então, a minha fala assim todos devem confiar na estabilidade das normas e no direito a adquirir. Tá? Então, o que eu queria passar um pouquinho aqui para vocês era um pouco da prática, de tudo que o Rodrigo falou, como é difícil para a gente fazer esses estudos, ter essas conversas aí com o presidente, com o governo, com o investidor, com o banco, quando no meio do caminho entra um terceiro aí questionando tudo isso. Tá? Acho que era um pouquinho do meu dia a dia aqui para passar para vocês. Espero ter ajudado. Obrigada. Obrigado, Danila e Rodrigo, pela exposição. A gente já tem algumas perguntas chegando. Convido a quem está nos assistindo que continue enviando as perguntas, as colocações, enfim, as indignações. Temos uma indignação aqui, inclusive, que eu vou colocar para vocês na sequência, um depoimento, para que a gente use esses 10 minutinhos finais para realmente ter um debate ativo aqui, assim a experiência ser ainda mais rica. Eu vou começar pela indignação do Leonardo, que meu xará, Leonardo Garcia, sobre a questão do retrofit. Enfim, acho que quando realmente a questão que o Rodrigo colocou é bem impactante, de estar 3, você não poder levar 10, tem que ficar 7, não ser aprovado. Acho que gerou uma certa revolta aí justa do Leonardo. Ele falou o seguinte: a burocracia bloqueando o retrofit é um absurdo. Estamos vendo uma adesão muito grande do mercado ao modelo de retrofit, sobretudo para novos modelos voltados para a renda, apartamentos compactos, shared living, student housing. A minha pergunta, ele nem perguntou isso, ele só colocou como indignação mesmo, mas eu estendo como pergunta para vocês, Rodrigo, para você também, Danilo. Esses modelos têm sofrido mais? Como vocês têm visto o impacto desse atraso do retrofit, né, desse atraso legal ao retrofit, para esses novos modelos de negócio? Eu acho que são um impacto enorme, porque esses novos modelos de negócio poderiam já estar em desenvolvimento na nossa cidade há muito tempo. Se nós formos pensar, a carência de habitações, você pega, por exemplo, o centro de São Paulo, não apenas o centro, mas para ficarmos ali no centro, uma área dotada de toda a infraestrutura, próximo às regiões de trabalho, próximo às regiões de estudo, poderiam já ser objeto desses student living e outras formas de habitação há muito mais tempo, né? Ter que comprar um terreno e recomeçar um projeto desse do zero, um investimento muito maior, é um reflexo, né? Quando você tem tantos prédios do lado do metrô, bem localizados, é um reflexo dessa dificuldade que o empresário vai tentando desenvolver via retrofit, enfrenta uma série de dificuldades. Alguns casos, né, como eu disse, existem alguns poucos casos que podem ser utilizados como bons exemplos, mas infelizmente são muito poucos, eles acabam sendo a exceção. Vamos esperar, né, que o novo projeto para a revitalização do centro, ele tem sim, desta vez, esse entendimento de flexibilização desta questão de alguns pontos de segurança do retrofit. Vamos ver se desta vez a gente consegue dar um empurrão, porque o preço disso é a desocupação dos imóveis, a deterioração do entorno, você não traz novos consumidores para aqueles velhos comércios que estão ali, que acabam fechando as portas, né? Você tem um custo social enorme. Então, aquilo que a Danila falou, né? Será que está sendo feito o correto?
né? Esse é o melhor para a sociedade, porque as pessoas querem fazer o bem, ninguém é contra por ser do contra. Apenas é preciso uma visão mais ampla da floresta e não da árvore, como ela disse, para verificar se realmente esse tipo de atitude faz bem para a sociedade. Perfeito. Inclusive o Alberto Quesada, lá no começo do painel, ele já colocou essa pergunta que está na tela. Ano que vem tem revisão do plano diretor de São Paulo. Inclusive teve candidatos a prefeito colocando o plano diretor como principal, enfim, como a principal proposta da possível, enfim, governança, né? Não foi eleito, eu estou falando do Arthur, se eu não estou enganado, Arthur Duval, ele tinha colocado que a principal proposta dele realmente era fazer um plano diretor adequado. Minha pergunta para vocês é se vocês têm visto essa movimentação para incluir esses pontos no novo documento, agora já com o prefeito eleito. Eu vou responder, não sei se a Danila tem mais informação. Eu não, do ponto de vista do executivo e com o prefeito eleito, nós não conhecemos ainda, não sabemos nem se há efetivamente já uma minuta de um plano de revisão do plano diretor. O que havia e foi construído, e aí é mais um exemplo das dificuldades, né? Foi construído um projeto de lei com bastante debate, com audiências públicas, que visava algumas adequações na lei de zoneamento. Como algumas dessas adequações desagradavam alguns setores da sociedade, foi buscado e foi concedida uma liminar para impedir que o executivo mandasse a minuta para a Câmara Municipal para iniciar os debates na Câmara Municipal. Então veja que é uma batalha bastante difícil. Agora, especificamente com relação a esses pontos do retrofit no novo estudo, não tenho conhecimento, tenho sim do setor central, tomara que venha a ser aprovado, embora também há discussões jurídicas contestando o próprio formato dos planos integrados, que deveriam seguir mais a forma de uma operação urbana. Então, até por questões urbanísticas também, há uma própria contestação que talvez nem leve adiante o setor central. Então, é uma batalha difícil, a gente não pode desistir. Perfeito. O próprio Leonardo Garcia, que havia feito o comentário anterior sobre os novos modelos, o impacto da questão do retrofit, ele coloca mais uma pergunta aqui. Os prazos absurdos de aprovação são consequências de ineficiências legais / técnicas ou tecnológicas? Você quer responder, Danila? Quer que eu responda? Bom, vou comentar, você pode complementar. Depois eu complemento. Eu acho que são muitas razões, né? A nossa legislação se tornou cada vez mais complexa, né? Com o Estatuto da Cidade, o advindo de uma série de instrumentos urbanísticos que foram sendo incorporados nas leis de zoneamento, ela se tornou muito complexa. Existe, sem dúvida, alguma ineficiência até de material da prefeitura, tecnológica mesmo, para aprovação. Os processos até pouco tempo atrás eram físicos, tinham que ser levados para uma secretaria, voltar de uma lote para outra, né? Quando ia, por exemplo, para a Secretaria do Verde, voltava para a habitação. Então, isso gerava muita ineficiência. A prefeitura tem buscado a simplificação dos projetos, em alguns casos, né, dos projetos simplificados com sucesso. Mas eu acho que é um conjunto de fatores. Complexidade da legislação, dúvidas enormes sobre a solução de problemas, que vai, então, para a opinião técnica, depois vai para a PGM, porque os técnicos ficam inseguros. São muitas questões, e, de fato, nós estamos chegando num prazo de aprovação que, muitas vezes, quando finalmente o projeto é aprovado, você tem duas situações. Você não sabe mais nem se ele é viável para o mercado da época que você o planejou, e já está vindo uma nova mudança legislativa que vai dizer que o seu projeto não vale. Perfeito. Eu vejo de uma forma bem parecida. Eu acho, sim, que num prazo curto de um ano para cá, talvez, a gente tem conseguido aprovar coisas mais simples, de forma eletrônica. Acho que tem tido o interesse da prefeitura em melhorar, sim, os prazos. O problema é que, bem como o Rodrigo falou, cada caso é um caso, nenhuma pessoa que analisa o projeto tem coragem de colocar a assinatura dela quando tem alguma dúvida. Então, fica mudando de uma mesa para outra, e isso é humano, né? Isso acaba
em algum momento, se a gente conseguir ter uma regra bem clara, que a gente consiga analisar de uma forma tecnológica, talvez a gente tenha um prazo melhor. Enquanto depender aí de uma interpretação, sempre vamos continuar no mesmo problema. E a prefeitura, só complementando, ela se queixa, e ao meu ver, com certa dose de razão, e aí ela criou essa nova legislação de comunique-se, que muitas vezes os projetos eram protocolados sem atendimentos mínimos dos requisitos técnicos. E as pessoas iam à prefeitura sentar com os técnicos para consertar o projeto. Ao invés de contratar, por exemplo, um arquiteto com a competência de fazê-lo adequadamente, iria lá e o próprio técnico tinha que parar e ficar ensinando, por meio de vários comuniques, que o projeto, né, finalmente chegasse em ponto de adequação. Isso realmente é uma queixa que, em alguns casos, era verdade. Não vale muito para o mercado imobiliário profissional, porque ele já entra com o projeto bastante detalhado, mas se nós pensarmos na cidade como um todo, também acontecia. Sim, inclusive, bancando o advogado do diabo aqui, a gente fez diversos fóruns regionais nesses últimos 3, 4 anos, e a gente sempre buscou levar o secretário municipal de habitação, enfim, o responsável pelo desenvolvimento urbano na cidade, e realmente eles sempre, todos, assim, praticamente unânime, sempre traziam esse ponto. Olha, veja bem, a gente atrasa realmente projetos, a gente está investindo em tecnologia, mas chegam projetos aqui que não atendem requisitos mínimos, então isso acaba atrasando também. Então veja o lado da prefeitura e tudo mais. Vocês acreditam que, como o Rodrigo colocou, no mercado profissional, no mercado imobiliário profissional, essa é uma porcentagem muito grande, muito pequena, desculpe, responsável pelo atraso, né? Realmente a burocracia é muito maior do que a responsabilidade da incorporadora. Leonardo, a gente corre contra o prazo, né? Tempo é dinheiro, literalmente. Então, assim, quanto mais redondinho a gente apresenta, eu acho que os nossos técnicos, as pessoas que trabalham aí nas incorporadoras, a gente tem a consciência de que quanto melhor eu apresentar meu projeto, mais rápido aquilo vai andar. Então, eu não vejo muito isso. Já houve época de apresentar qualquer coisa e depois ir melhorando, sabe? Mas hoje eu acho que tem um interesse de excelência mesmo, de apresentar sempre melhor, até porque isso é uma questão de competitividade, né? Então, eu acho que tem melhorado, sim. Perfeito. Inclusive, a Denise participa aqui complementando. Denise Vicedomini, acho que é isso, né, Denise? Depois você me corrige aí se eu estiver errado no chat. Ela coloca que realmente as interpretações e a lei não clara, objetiva, dificulta demais o andamento do processo. Vou dar um exemplo para a Denise, assim, um exemplo emblemático na cidade de São Paulo, que pouca gente sabe. A aprovação do Allianz Parque foi uma epopeia. Em determinado momento, nessa discussão da lei não ser clara, a prefeitura, você não tem lei para estádio. Então, a prefeitura acabou considerando, não, isso é um não residencial. Começou a fazer uma série de exigências como se fosse um prédio. Inclusive o número de banheiros. Existe um número gigantesco de banheiros fechados no Allianz Parque porque tinham que atender a prédios similares a escritório. Agora, você imagina um prédio de 40 mil, um estádio de 40 mil pessoas, que a pessoa fica 2, 3 horas e vai embora, justamente por falta de clareza na legislação. Agora, sobre insegurança jurídica que a gente está falando, pouca gente sabe que ainda está tramitando uma ação civil pública cujo pedido é a demolição do Allianz Parque, o retorno ao antigo estádio. Olha esse detalhe. Porque é aquela história do nível de segurança, né? Por uma interpretação do Ministério Público, ele acredita que deveria ser aplicadas a nova legislação e não a legislação anterior do estádio, e os estádios na nova legislação fazem parte do sistema de áreas verdes do município. Para atender o sistema de áreas verdes do município, precisa de permeabilidade de no mínimo 40%. Como não tem 40%, era 20 e poucos, porque o estádio tem vestiários embaixo, tudo. Com a reforma, era 23, com a reforma chegou perto de 30, mas não chega a 40. Quer dizer, você melhora, mas não atinge. Então vamos demolir e voltar para o velho, porque pelo menos ele era igual ao velho. Sem acessibilidade, sem banheiro, sem segurança, etc. É isso que a gente vive. Agora imagina um empreendedor negociar naming rights, negociar licenças, numa arena que até hoje está sob uma ação que pede nada mais, nada menos que a sua demolição. Essa eu acho que não precisa de outro exemplo para a insegurança jurídica de aplicação de norma urbanística. Sim, com certeza, muito claro o exemplo. E, para finalizar, Rodrigo e Danila, tem uma pergunta do Marcelo Barbaresco aqui.
que é a seguinte, está na tela. Se a lei do tempo deve reger o ato e se o ato administrativo é vinculado por conta do princípio da legalidade, qual seria a alternativa para o retrofit? Se a lei... Desculpa, eu não entendi exatamente a pergunta. Se a lei do tempo deve reger o ato, se o ato administrativo é vinculado por conta do princípio da lei... Assim, eu acho que a alternativa para o retrofit é norma nova que permita que você respeite parâmetros da lei anterior. Com isso, você não está ofendendo o princípio da legalidade. A pergunta é inteligente, mas eu acho que, de fato, quando você tem uma falta de clareza na norma e gera essa dificuldade de interpretação, o funcionário, ele muitas vezes vai se proteger até corretamente, ele não pode ser arrojado em permitir essa aprovação. Mas eu acho que a aprovação da lei, de uma lei nova que permita que sejam respeitados os parâmetros da lei antiga, seria a solução para o retrofit. Perfeito. Rodrigo e Danilo, eu vou deixar o espaço aberto para que vocês passem uma mensagem final para a nossa audiência. A gente vai chegando ao final e já de antemão agradeço demais pela presença dos dois. Sei, como eu falei para o Marco, sei que o tempo está corrido, principalmente em dezembro, né? Corrido para todo mundo. Então, realmente, vocês terem tirado 50 minutinhos do tempo de vocês para compartilhar o trabalho de vocês, para compartilhar o conhecimento de vocês com a nossa audiência, é um prazer enorme para a gente. E eu, além do agradecimento, eu abro esse espaço para que vocês deixem a mensagem final sobre esse tema tão polêmico que vocês acabaram de tratar. Vou falar muito rapidamente, agradeço a você, Leonardo, agradeço a toda a organização do Smartus pelo convite, agradeço a Danila, foram muitas batalhas nesses últimos anos sobre esse tema, né, Danila? Agradeço a você, a Abrainc, por confiar no nosso trabalho e no trabalho de outros colegas também. Vamos em frente, eu acho que essa é uma bandeira de todo o mercado e de toda a sociedade. Eu acho que uma das nossas missões é desmistificar isto como interesse do empreendedor. Isso é uma necessidade de pacificação da sociedade para permitir o desenvolvimento socioeconômico do nosso país. E espero que é isso que aconteça ainda aqui, aos poucos, né, com uma pequena batalha atrás da outra. Com certeza. Obrigado, Rodrigo. Eu, de novo, né, gosto das reflexões. Muito tempo atrás, acho que quem assistiu o filme da Alice, né, do gato da Alice, que perguntam assim, né, qual é o caminho? E o gato responde, onde você quer chegar? Eu acho que essa é a primeira pergunta, onde queremos chegar? Nós queremos ter qual cidade, né? Quanto tempo nós queremos passar num transporte público? Né? Então, essa questão do centro, assim, eu acho que é uma questão muito importante que a gente precisa refletir, né? Porque não é só para o empresário, não é só para quem vai morar lá, mas para o governo também, que resolve outros problemas de acesso, né? Essas questões de acessibilidade que antigamente não tinham. Então, eu acho que é essa reflexão que a gente precisa ter, né? Que mundo queremos viver e como que vamos fazer para chegar lá, né? E tentar ter menos implicações, criar menos problemas, né? Vamos tentar pensar no coletivo. A gente teve bastante tempo esse ano aí para refletir, né, sobre o mundo, sobre a Viva, sobre o que realmente precisamos, né? Então, acho que essa que é a minha mensagem aqui. E obrigada pelo espaço, agradeço a Smartus aí por dar esse espaço para a gente, Rodrigo pelo convite também. Muito obrigado, o agradecimento é todo nosso e com certeza essa é uma junção realmente do mundo legal com o privado, com o público, para que a gente caminhe para uma cidade melhor, né? Que no caso aqui é o que a gente tem como objetivo dentro do mercado imobiliário também como pessoas. Rodrigo e Danila, muito obrigado pela presença. Eu vejo vocês em uma próxima. Um abração. Obrigada. Tchau, tchau.